Então eu quero orar para que Deus fale conosco. Amém? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos participando desse culto que é de adoração ao Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz. Senhor, como eu tenho te pedido pela Tua graça, eu que sou apenas um vasinho de barro rachado, Senhor, eu te peço que eu diminua e que o Senhor cresça. E que, ó Deus, seja, ó Deus, a Tua palavra tão clara para os corações aqui presentes, para os corações que estão ouvindo. Senhor, eu clamo a Ti e te peço, por misericórdia, Senhor, fale aos nossos corações. O Senhor já tem falado ao meu, o Senhor já tem pedido para que eu volte totalmente ao Senhor. E, ó Deus, que o Senhor fale com a Tua igreja, que o Senhor fale com as pessoas que estiverem ouvindo, que também ainda são visitantes aqui, aqueles também que ouvirão, ó Deus, pelo YouTube, ou num outro momento. Senhor, como temos pedido e muitos têm intercedido, Senhor, fale com o Teu poder, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti e te pedimos, Senhor, abra os nossos ouvidos e abra o nosso coração, de modo a fazer mudança, em nome de Jesus. O texto principal dessa noite está em Isaías 59, e os demais textos que nós vamos ler, eu vou falar apenas o capítulo. O livro e o capítulo, mas vão ser projetados. Isaías 59, versículos de 1 a 4 e depois de 9 a 12. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade.
não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Porquanto são muitas as nossas transgressões diante de ti. E os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco. E reconhecemos as nossas iniquidades. Pela graça de Deus, a Igreja Batista Peniel El Shaddai completou 38 anos de idade. Aleluia, em tudo dai graças. Além do aniversário da igreja, hoje seria também a nossa festa da multiplicação. Mas o que festejar se a multiplicação não aconteceu? Eu perguntei a Deus, por que, Senhor? Não ganhamos tantas pessoas para Cristo, mesmo nos esforçando? Por que, Senhor? É uma dificuldade fazermos discípulos de Cristo com tantas pessoas em trevas. Mais pessoas no caminho largo, entrando pela porta larga, e ainda assim, Senhor, não temos feito discípulos para o Senhor? E recebi a resposta, porque vocês estão em pecado. E indaguei, em que pecamos, Senhor? E a resposta foi, em não obedecer o que eu vos mando. Ele continuou falando, o agravante é tão grande que o fato de você, que tem intimidade com eles, mandar a minha advertência a respeito disso, muitos não lhe darão ouvidos, Gláucia. Poderiam ouvir se viesse de fora um outro pregador, principalmente um daqueles que eles admiram tanto, quase idolatram. Como se importasse mais o mensageiro do que a minha palavra. Como vocês querem ganhar pessoas se vocês não as amam? Se vocês não se compadecem delas, como elas estão precisando desse olhar e esse apoio de misericórdia? Nem vocês se amam como deveriam? Há entre vocês divisão e muito achismo. Vocês são cheios de si mesmos. Vocês são orgulhosos. Vocês estão em pecado. Quando vocês se reúnem numa rodinha, sentem prazer em falar mal do outro, sem sequer ter a hombridade, ter a retidão de caráter, de respeitar o outro, porque quando vocês falam, e falam, e falam, e falam daquele ali, ele nem está ali entre vocês para se defender, ou para falar a posição dele, ou até para pedir perdão, e vocês são cruéis, mas acham que está certo, vocês acham que está tudo bem. Por isso vocês continuam falando do próximo, zombando e julgando o outro. Vocês fazem exatamente o contrário que eu mando vocês fazerem. Basta olhar os meus mandamentos na minha palavra. Vocês estão em pecado. Eu, o Senhor, vejo vocês. Os meus olhos estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Contemplo cada um de vocês. Então eu chorei. Chorei muito. E clamei, Deus,
tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da sua igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Põe o teu coração na nossa miséria. Tem misericórdia de nós. E eu procurei saber em que nós estávamos falhando. Já que ele estava me falando tão claro, em que estávamos fazendo exatamente o contrário do que ele nos manda fazer. Aí Deus me conduziu a buscar na Bíblia Sagrada, a palavra dele, os versículos que tinham a expressão uns aos outros, que, por sinal, é o tema dessa mensagem. Uns aos outros. E tinham vários versículos. E até para selecioná-lo, eu pedi a Deus para que me conduzisse. Então, eu vou começar a ler com vocês versículos aqui que não são apenas para esta igreja, mas para você que está me ouvindo. Melhor, eu só estou lendo as palavras de Deus. Então, você está ouvindo Deus, porque que eu diminua e somente Ele cresça. E eu vou começar com as palavras de Jesus Cristo, nosso modelo, até porque somos uma igreja cristocêntrica, Cristo é o centro dessa igreja. Então, nós queremos ouvi-lo. Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 15. E antes de Jesus falar essas palavras que eu vou dizer aqui para vocês, ele ensinou para todos a oração do Pai Nosso. E quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim, nos ensinando: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Outros cristãos, eles falam assim: perdoa as nossas ofensas, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos ofendeu. E Jesus, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, ele continua: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhe perdoará as ofensas. Romanos 14, versículos 12 e 13. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Filipenses 2, de 3 a 5 e 14 a 15. Não façam por ambição, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Colossenses 3, 9 e 12 e 13 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiverem contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
1 Tessalonicenses 5,15, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Hebreus 10, 24 a 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. E assim como eu comecei uns aos outros com Jesus, e são muitos outros versículos que eu não vou dar continuidade aqui sobre uns aos outros, mas eu vou também terminar uns aos outros com Jesus. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu, disse Jesus, os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, é desta forma, grifo meu, que todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 14, palavras de Jesus. Ninguém vai querer ser como nós, se nós não suportamos uns aos outros, se nós não perdoamos uns aos outros, se nós mentimos uns para os outros, se nós somos impacientes uns com os outros, se a gente retribui o mal com o mal, ninguém que está longe de Jesus nas trevas vai falar, eu quero ser como aquele povo. Ninguém. Ninguém que está ruim quer ficar pior, ou tão ruim quanto, ou parecido com o que ele está. Ninguém. Será que Deus olha para nós da mesma forma que nós olhamos para o outro? Realmente nós precisamos de conserto diante de Deus. Eu pensei comigo, eu que sou mãe, eu tenho uma única filha, e eu me entristeço quando eu descubro que falaram mal dela pelas costas. Quanto mais o Pai Celeste, que é o soberano, o justo, o santo Deus que vê o tempo todo eu e você falando mal dos seus filhos, membros dessa igreja e também membros de outras igrejas, que inclusive também precisavam ouvir essa mensagem. Mas é daqui que nós vamos lavar a roupa suja. É muito sério. É pecado. Deus não nos envia mandamentos que nele não conseguimos cumprir. Deus não é burro. Pelo contrário, a sabedoria a Deus pertence. Então, sabendo que nós precisamos mudar dentro de casa, com os nossos familiares, que nós precisamos mudar dentro do nosso trabalho, com as pessoas que trabalham com nós, ou que nós trabalhamos com elas ou para elas, que nós precisamos mudar na nossa vizinhança, que nós precisamos mudar na nossa igreja, que nós precisamos mudar em relação às outras igrejas de Cristo, as outras pessoas. O que nos resta fazer? Senhor, o que nos resta fazer se estamos assim? Obedecer ao que manda o Senhor. E o texto que eu peguei, que é muito claro, bem direto, é Atos 3,19. Arrependam-se. Estou mostrando o caminho de Deus para nós. Se nós estamos assim, se nós estamos vivendo isto, o que cabe a nós para sairmos deste viver terrível? Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou será que nós estamos tão em pecado que dentro de nós está? Mas vamos ver se esse era o contexto do texto. Vamos ver se o original, o grego koiné, é isso mesmo que ele diz. Como se um analfabeto ouvisse isso,
um homem de Deus que precisa colocar a vida em dia, uma mulher de Deus que precisa ouvir, colocar a vida em dia, precisa conhecer os originais para entender o que Deus fala muito claro. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Deus já falou comigo. Ai de mim, pecadora, justificada, mas que dia após dia preciso me converter-se ao justo Jesus que morreu na cruz por nós. Ele falou comigo, e agora eu quero transmitir para você os 5 pares. O primeiro, pare de seguir o seu coração. Ele quer tomar conta, mas ele é enganoso, nem você o conhece direito. Antes, siga o exemplo de Jesus. Primeira carta de João 3, 15, 16, 18 a 24 diz: quem odeia o seu irmão é assassino. Uai, eu vejo algo parecido no texto principal. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Não o que lhe agrada, mas o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, ponto final. Ponto final? Não. O versículo continua, qual é o mandamento? E este é o mandamento, um mandamento só. Não basta crer, meu irmão. Não basta para Jesus, não. Para os dele, não. Ele colocou tudo como um mandamento só. E este, no singular, é o mandamento. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É desta forma. O mandamento é um só. E nós não somos capazes. Sem Jesus, nós não somos capazes. Por isso que nós vemos Jesus nos mandar amar aos outros de 2 formas. Amem aos outros como vocês vos amam. Às vezes nós não conseguimos nem nos amar, estamos tão maus com nós mesmos. Aí Jesus vem e ele consegue ser tão perfeito, tão santo, que ele fala: amem ao outro como eu amo vocês. Então, o espelho é para Jesus. É Jesus que nós temos que olhar. Porque se a gente olha para a gente nem dá conta de amar o outro. Ah, não dá. Tem que olhar para ele. Pare de seguir o seu coração, porque ele é enganoso. Siga o exemplo de Jesus. Pare de julgar. Porque com a mesma medida que você medir, você será medido. Palavras de Jesus. São tantos versículos, meus queridos, que nós ficaríamos aqui até amanhã de verdade. Ler todos. Eu comentando, então?
assim, porque eu gosto mesmo de falar da palavra de Deus e às vezes eu perco até o horário. E hoje eu não estou nem me importando. Nem se você levantar e for embora, estou nem importando. Deus já me deu essa palavra há mais de um mês. E tem um tanto de gente orando para eu entregar ela aqui. Pare de se justificar e perdoe. Jesus disse, como nós lemos o primeiro versículo dos uns aos outros, que se você não perdoar o outro, Deus não vai lhe perdoar e Deus é justo. Quem não for perdoado será condenado. E o condenado não vai ter vida eterna em si mesmo, disse a palavra. Ou seja, o que lhe espera é o inferno. Porque não basta crer em Jesus. Precisa também amar um ao outro como ele nos amou. Nós lemos aqui. Eu não rasgo a minha Bíblia. Pare de achar que o mundo gira a seu redor, que as coisas devem ser do seu jeito. Eu quero te avisar e te relembrar, se você não está lembrado, que quem está sentado no alto e sublime trono é o soberano Deus, e não eu e você. Glória a Ele. E por último, pare de falar mal do outro, de falar mal do seu irmão, dos seus líderes, da sua igreja, e quem sabe alguém do seu convívio, porque essa mensagem também não é só para essa igreja. Pare, em vez de falar mal, que é muito fácil para a gente. Gente, é fácil. É fácil igual quebrar a dieta. É fácil falar mal do outro. Parece que dá prazer. E em vez de falar mal, o que Deus nos ensina? Em vez de falar mal, em vez de murmurar, em vez de questionar com cinismo, como uma pessoa que é dona da verdade, nos seus argumentos, se humilhe diante de Deus e ore, para que as coisas mudem. Não ao seu jeito, não conforme a sua vontade, mas como Deus quer e como vai ser da forma dele, porque ele é soberano e ele é santo. Palavras de Jesus também em Lucas 6,31. Como vocês querem, Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Gente, é fácil, muito fácil, a gente tomar posição em como vamos fazer com o outro. Reflita comigo. É só você pensar, e se essa pessoa fizesse isso comigo? Às vezes nós temos facilidades de fazer um mal com o outro, quando a gente se acha superior a ele. Isso é fácil também. Mas quem a gente se sente inferior, pessoas do nosso convívio, ou de outro convívio, o que a gente faz com o outro, que a gente não está feliz, que a gente está sentindo mal, um outro fizesse a mesma coisa conosco, será que a gente ia permanecer feliz? Em outra tradução de Lucas 6,31, palavras de Jesus, que eu li como vocês querem que os outros façam, no outro fala assim, faça com os outros o que vocês querem que eles façam com você. É muito fácil saber. Se você fala mal do outro, você vai querer? Se você ficar sabendo que o outro falou mal de você, vai ficar feliz? Oh, meu Deus, vai festejar. Se você intencionalmente fez algo contra o outro, você vai ficar feliz de uma outra pessoa que você se sente inferiorizada ou não, mas fizer a mesma coisa com você? Você vai ficar feliz? Minha felicidade é Jesus, ô hipócrita. Você não fica feliz. Se o mal que você faz para o outro, você quer que o outro fizer a mesma coisa com você, nem que seja um outro que não foi aquele que você fez. É hipocrisia. Precisa de arrependimento diante de Deus. E Deus me advertiu, como líder aqui.
Não pense que as coisas vão mudar se vocês não mudarem. Eu entendi a mensagem. Eu chorei, eu jejuei, eu me prostrei. E continuo me prostrando. Eu preciso continuar me prostrando e sendo obediente. Eu preciso estar com os ouvidos abertos, porque é muito fácil eu cometer os mesmos pecados que nós já lemos aqui. Mas Deus falou bem claro, não pense que as coisas vão mudar se vocês não mudarem. Deus quem falou. Eu cito as palavras de Jesus em Mateus 12, 25, 30, 33 a 37. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, em outro versículo, mas está lá em João, a Bíblia diz que Deus conhece a nossa humanidade. Jesus, conhecendo a natureza humana, nossa, esse versículo é fantástico. Porque não só porque Ele nos criou, mas como Ele também se tornou carne e vendo aquele povo, lá fala, Jesus não confiava neles, porque Ele conhecia a natureza humana. Está lá em João, vai lá no amigo Google, vai lá na sua Bíblia. Mas vamos lá. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, ó Igreja Batista Peniel El Shaddai, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa, ó lares, dividida contra si mesma, não subsistirá. Aquele que não está comigo, disse Jesus, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Considerem uma árvore boa, dá bom fruto. Uma árvore ruim, dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Jesus continua, muito sério. Mas ninguém aqui está desavisado. Não só essa igreja. Mas eu lhes digo, disse Jesus, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Amados, Deus disciplina a quem ama. Se estamos sendo disciplinados, quem recebe a disciplina é filho. Quem recebe a disciplina é filho. O escravo não recebe disciplina, não está na família. Hebreus 12, 5 a 6, 11 a 15. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se, parte de nós também. Nem tudo é o diabo, nem tudo só Deus faz. Ele também nos chama.
esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma, em nome de Jesus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Essa é a mensagem para mim e para você que está aceitando a disciplina. E se seu coração está duro, a minha oração que já foi feita por você, que vai permanecer de coração duro, que eu não sei, mas Ele sabe, é que quebrante o coração dessa pessoa. Até mais do que o meu foi quebrantado. E se o meu endurecer, quebrante o meu também. Porque quando nós nos deparamos com os nossos pecados, a gente fica soberbo, gente. A gente faz, isso não é comigo, isso é com outro. Aí Deus vai falando, é com você. Aí a gente vai ficando mais soberbo. Aí a gente fica com vergonha. Eita, tá achando tanta gente aí, né? Eu me achei. Aí a gente fica com vergonha. Não é comigo. É com você, Glaucia. É com você, querida. Você é minha filha, é com você. É com você, meu irmão, minha irmã, é com você. É com você que está aqui essa palavra. Disciplina de Deus para a gente mudar. Sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, de que adianta ser conhecido como uma igreja cristocêntrica, que é mesmo, glória a Deus, que é muito bíblica, se não põe em prática. Cadê a praxis? Cadê a prática do negócio? Cadê a prática da palavra de Deus num país que nós temos a liberdade religiosa de lê-la? Para que ler se a gente não pratica? Mas se você foi quebrantado por Deus, se essa palavra foi para você, e hoje você se arrepender e pedir perdão dos seus pecados, pedir de coração, até pedir para Ele te ajudar a pedir esse perdão, tenha certeza que se você se arrepender e pedir perdão, você será perdoado. Você não será condenado. Você será perdoado. Nem sei falar a palavra condenado, mas o perdoado é leve. Você vai ficar leve. E por meio de Cristo, arrependidos, confessando o nosso pecado, aí sim, alcançaremos grandes vitórias. Como sua igreja, aí sim, nós honraremos o nome do Senhor, porque já não é mais o meu nome. Já não é mais o seu que está tomando a linha de frente. Aí é o nome do Senhor. Aí nós vamos alcançar vitórias. Aí a justiça vai ser feita. Bênção. Aí não vamos estar em trevas. Aí não vamos ficar tateando o muro. Aí não vamos ficar como cegos, não vamos urrar como ursos e não vamos gemer como pombos, porque eu tenho certeza que muito problema que eu e você temos é por causa do nosso pecado não confessado, não abandonado e não arrependido. Urramos como os ursos e gememos como as pombas. Mas se Deus iluminar a nossa escuridão, nos arrependemos, mudamos, nós então nos humilhamos e vamos alcançar grandes vitórias, como mesmo Ele prometeu em 2 Crônicas 7:14, e não podemos parar no 14, mas até o 16, é isso que vamos viver, se eu e você nos arrependermos verdadeiramente, nós vamos viver isso se o meu povo. 2 Crônicas 7:14 a 16. Se o meu povo, o povo dele, povo meu, que eu comprei com sangue, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, aí vai ser diferente de Isaías 59 que nós lemos. Dos céus o ouvirei,
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, assim quando há arrependimento, continua, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração, Deus misericordioso, que põe o coração dele na nossa miséria. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de perdão e de mudança de direção. Uma outra direção. Nós fomos avisados por Deus. Ele nos advertiu. Com amor Ele nos exorta, mas também com autoridade Ele nos exorta. Hoje é dia de voltarmos para Deus diferente. Hoje é dia de voltarmos totalmente para Deus, voltarmos totalmente para a palavra, não como ouvintes apenas, não como leitores apenas, mas como praticantes. Hoje é dia de voltarmos a ter verdadeira comunhão com Ele e com sua amada igreja, com todos os nossos irmãos. Primeira carta de João 4, 20 e 21 diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também seu irmão. Mandamento. 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 9, é uma resposta também, é uma direção para a gente mudar, não só arrepender, mas como, que caminho seguir. Diz, esta é a mensagem, 1 João 1, de 5 a 9. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, o que é que acontece quando nós andamos na luz como Ele anda? Temos comunhão uns com os outros. Amém, igreja? Amém, amigos? Amém, queridos? Se, porém, andamos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Pior mentira, né? Para si mesmo. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há chance para mim e para você. Onde abundou o nosso pecado, superabundou a graça de Deus. Mas para isso precisa haver arrependimento e confissão. A gente precisa mudar, meus irmãos, precisamos mudar. Ouvimos essa pregação hoje. Será que daqui a alguns meses ela não mais vai ecoar na nossa vida? Será que vamos chegar em 2026 se Jesus ainda não voltar? Será que ela vai ter que ser repetida para mim e para você, queridos amigos, irmãos? Então, eu gostaria que você, se você desejar, como uma forma de... Eu já fiz essa oração e vou repetir aqui como oração a Deus. É a oração do salmista Davi no Salmo 51. Não vamos lê-la todas, mas vai ser projetado. E você vai ler na versão NVI comigo. Se essa mensagem foi para você, como foi para mim, e como fosse a sua oração para Deus. Ficou claro? Não sei se eu fui prolixa, mas, então, nós vamos ler os versículos de 1 a 12 e depois o versículo 17. Então, leia como você quiser, baixinho, alto,
Porque eu não tenho vergonha do outro, eu tenho vergonha de mim se eu estiver em pecado. Eu tenho vergonha até de Deus quando eu estou em pecado. Mas eu quero muito Ele, porque Ele me quer ainda mais, Ele te quer ainda mais. Então, se a gente viu essa mensagem foi para mim, se você vai fazer essa oração junto comigo, lendo comigo essa oração do salmista como se fosse a sua. Diz assim, Salmo 51, leia comigo, vamos ler, eu vou ler, não vou sem microfone não, para quem está no YouTube me ouvir. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica de todo o pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro em mim um espírito estável para estabilidade espiritual, mental, física, social, família. Espírito estável. Vamos continuar com 11. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a obedecer. 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E eu continuo orando. Como líder dessa igreja, o versículo 18, e eu troco Sião e Jerusalém por Peniel. Por tua boa vontade, Senhor, faze Peniel prosperar. Ergue os muros de Peniel para que sejamos unidos e batalhemos em unidade as batalhas do Senhor, das quais o Senhor é o Senhor dos exércitos e nunca perdeu e nem perderá sequer uma batalha. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não sei como está o seu coração, se duro, se maleável, se reconhecendo tanto que precisamos de Jesus, o Santo, 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 que não morreu em vão naquela cruz, que sem pecado tomou a cruz que era minha, tomou a cruz que era sua. Não foi em vão. Tanto que não foi em vão que ele ressuscitou. Essa mensagem é para todos nós. Nós já oramos. E eu gostaria de cantar com vocês a música que fala sobre isso. E eu vou chamar o pastor Alain para que depois dessa mensagem, por favor, dê a mão aqui para o seu esposo. Unidade, família de Deus. Eu quero pedir perdão para você das inúmeras vezes que eu falhei com você. Eu sou tão pequena, tão falha, me perdoe.
Quando eu não orei por você como eu deveria. Quando eu não entreguei uma mensagem de consolo, quando era essa mensagem que você precisava. Quando eu não te visitei, quando você precisava de uma visita. Quando eu não te discipulei, quando precisava do discipulado. Quando eu falei uma palavra com você, que como quem foi o magoado foi você, você saiu com o coração triste. E eu fiquei na minha como se nada tivesse acontecido. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão das minhas brincadeiras e que talvez numa delas eu me esqueci. Quando muitas vezes eu não fui sábia. Quando eu não te dei a força pessoal que você precisava. Quando eu não valorizei o seu trabalho para o Senhor, sendo que Ele, o perfeito, estava valorizando. Mas talvez por falha minha, não porque eu estava muito ocupada, mas por falha minha. Eu te peço perdão das inúmeras coisas que eu fiz com você e nem me lembro delas. Em nome de Jesus eu te peço, me perdoe. E confesso que ainda vou errar várias vezes. E eu te peço já perdão, ore por mim, para que eu seja uma pastora melhor, uma líder melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma companheira melhor, uma ouvinte melhor. Eu preciso muito de Jesus e Ele consegue fazer essa diferença em mim se eu buscar. Mas eu também te perdoo. Eu te perdoo das palavras que você falou contra mim, que foram insensatas, eu nem ouvi, mas eu te perdoo. Se você se arrependeu, glória a Deus por isso. Eu te perdoo as vezes que eu passei mal, que eu tive trombose, por exemplo, veio isso aqui na minha mente, você não me visitou, sabendo que eu tive. Eu te perdoo às vezes que eu estava angustiada, que eu estava magoada, precisando de alguém do meu lado, e você não estava. Eu te perdoo. Eu te perdoo quando você não me compreendeu. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque se eu tenho milhões de pecados que Jesus me perdoou, quem sou eu para não te perdoar? O bom disso tudo é que Jesus nunca pecou. E Ele morreu no nosso lugar para pagar a nossa dívida de pecado. E hoje quem tem Jesus, como eu e você que tem Jesus, não somos mais pecadores escravos do pecado, mas somos justificados. Que Deus nos ajude nessa caminhada. E se Deus tocar no seu coração, ligue para alguém. Alguém que até você não está chateado com ele, nem está chateado com você, mas ele é importante, fala que ama, fala que se ama essa pessoa. Seu pai, sua mãe, um irmão. Ou alguém que tem muito tempo que vocês não conversam. Ou porque vocês brigaram, então chateado, não está aqui sendo colocado quem tem razão ou não. Está sendo reconciliação. Jesus está voltando, voltou para o meu Pai, Ele não está entre nós. O Espírito dele voltou a Deus porque Ele faleceu. Eu não sei de mim, de você. Ligue para alguém, vá na casa de uma pessoa. Vamos ter o coração quebrantado pelo Senhor. Leve uma flor, leve um livro, leve uma palavra, leve um abraço, peça perdão, mesmo se a pessoa te magoou. Mande uma mensagem, mas antes ore. E se tiver duro demais ainda o nosso coração, vamos jejuar também. Com certeza Deus já começou a nos tratar. A boa obra que Deus começa, Ele vai terminar até o último dia, o dia final. Amém?